Bom dia! Bom dia, feliz quinta-feira! Hoje é dia 29 de agosto, gente, falta 2 dias para esse mês de agosto acabar. Pensa só, dia 29, quinta-feira, nós estaremos finalizando o nosso projeto no sábado, dia 31, hein? Não se esqueçam do nosso encontro sábado às 9 da manhã. Sábado estaremos aqui encerrando o nosso projeto, falando sobre Provérbios 31, como é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Você que é marido, você que é filho, você que é filha, que é esposa, tem um compromisso aqui, tá? Não é só para mulheres, não. É para os homens também. Porque os homens precisam de ouvir o que o Senhor fala sobre uma mulher, para eles saberem, né, como trata uma mulher, como fazer para que a mulher seja essa mulher segundo o coração de Deus. A responsabilidade é dos dois, né? Não somente de um. Então, Provérbios 31 vai nos ensinar isso. Hoje vamos falar sobre Provérbios 29. Provérbios 29 é um provérbio também que está trazendo lições pra gente de coisas que assim você nem imagina que pode aplicar na sua vida, mas quando você tem conhecimento de o que Salomão nos deixou aqui, você vai ver, meu Deus, se eu conhecesse isso antes, não teria feito tanta coisa errada. A aula de hoje está ótima, maravilhosa. No preparo dela, a gente já recebe, né, a porção do alimento que a gente busca para poder transmitir para vocês. A paz, Técio, tudo bem? Como tá aí São Paulo? Tá frio? Ou tá quente? Como está aí São Paulo? Patrícia, bom dia Joana, bom dia Robson, bom dia Zilda, bom dia Dara. Tudo bem, gente? Hoje já é, dia 29. Olha como nós estamos de parabéns, falta apenas 2 dias pra gente encerrar o nosso projeto, hein? Como quando a gente coloca um propósito e a gente segue firme, a gente chega ao fim. Olha só que fichas caem. Quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida por não começar, hein? Quantas vezes a gente prorrogou viver coisas na nossa vida por não colocar em prática, não iniciar. E aí a gente passa uma vida inteira, olha para trás e vê, nossa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse começado, se eu tivesse tentado. E aí vem só lamentações, né? Tudo que a gente coloca como meta, como objetivo e coloca foco naquilo ali, acontece com certeza. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje estudando Provérbios 29. Vou escrever aqui, tá? Para vocês, para quem for entrando já saber. Deixa eu escrever aqui. Provérbios 29. Quem insiste no erro será destruído. Isso, já coloquei o nosso tema. Fixei o nosso comentário, muito bem. Vamos orar, gente, pra gente começar a nossa leitura da palavra. Quem tá no carro tem o direito de ficar com os olhos abertos, mas quem não está no carro, convido você a fechar os seus olhos juntamente aqui comigo pra gente orar ao Senhor, pra iniciar a nossa leitura, né? Nós precisamos desse momento de comunhão com Deus antes de iniciarmos a leitura da palavra dele, porque ela é viva. É o único livro que foi escrito há tantos anos atrás, mas o autor dela ainda é vivo. Então vamos pedir a presença do Senhor, que nos ilumine, que abençoe o nosso coração nessa manhã. Vamos fechar os olhos? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem nos permitido viver, por termos acordado nesse dia de hoje, por estarmos respirando, por termos a nossa família, por estarmos seguros, ó Deus, termos a nossa saúde. Te agradecemos, ó Pai, porque estamos já no dia 29 de agosto, há 29 dias cumprindo esse propósito maravilhoso de leitura da Tua Palavra, de conhecer mais o Teu caráter, de saber o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Te glorificamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado. E agora, pelo poder do sangue de Jesus, abençoe a leitura do dia 29 de Provérbios. Fala ao nosso coração, nos ensine aquilo que está oculto aos nossos olhos. Abra os nossos olhos para enxergar, ó Deus, a verdade que está na Tua Palavra. Que ela confronte, ó Deus, a nossa verdade. Porque o que nós sabemos até aqui, ó Deus, muitas vezes não tem sido aquilo que o Senhor gostaria que nós soubéssemos. Nos ensine, Senhor, o que é a Tua verdade. Nos ensine o que o Senhor deseja para que nós possamos viver na plenitude com o Senhor. Abençoe a nossa leitura de hoje. Tira todo o impedimento do nosso coração. Todo o orgulho que fala, ó Deus, que nós não precisamos mudar, que nós somos perfeitos. Tire tudo isso de dentro de nós. Limpa, ó Deus, a nossa mente, os nossos olhos. Que possamos ouvir, que possamos entender. Que o Senhor faça nos lembrar daquilo que nós cometemos, ó Deus, que não agrada ao Senhor, que tem nos afastado da Tua presença, meu Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia. Usa, ó Deus, essa palavra de hoje para nos confrontar, para nos mudar, para nos transformar. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim nós podemos iniciar o nosso devocional, dia 29. Estou muito animada para sábado. Falta 2 dias para a gente encerrar, né, nosso projeto. Quem aí tá animado também? Depois vocês me contam, tá? Tá compartilhando com os grupos aquele folder que eu coloquei lá. Quem quiser, ele pode me pedir no direct que eu mando. Quem tiver no grupo, pode salvar e compartilhar com quem você conhece, para que a gente possa ter um grupo grande aqui no sábado para fazer o encerramento. E as mulheres, né? As mulheres da sua vida, as mulheres que você ama, as suas amigas, todo mundo, para poder descobrir como é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Vamos então iniciar o dia 29. Pegou a Bíblia? Queria ler em 2 versões hoje. Vou pegar a Bíblia da Larissa aqui também. Que a Bíblia da Larissa, ela é a nova versão, nova versão na linguagem de hoje. Vou ler na minha e na dela, porque tem versículo aqui que na dela vai estar mais explicado do que na minha. Vai estar mais fácil de entender, sabe? São várias versões, né, que tem de tradução da Bíblia, mas tem tradução que traz assim, palavras mais fácil entendimento. Então vou deixar as 2 abertas aqui. Aí eu vou ler em uma e ler na outra também, tá bom? Então vamos iniciar. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro. Na outra está escrito assim: quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente sem que possa se recuperar. Na nova versão. Olha só, gente. Então, muitas vezes a gente ouve, né, as pessoas falando assim: você viu o irmão lá? Ele caiu. Fulano caiu, tipo assim, caiu da graça, né? Caiu na boca do povo, caiu da igreja, foi repreendido, foi colocado na disciplina. Ou fulano caiu da graça. Porque quando isso chega a acontecer, tenha certeza que assim como tá falando aqui, ó, quem insiste no erro, quando a pessoa é repreendida individualmente pelo Espírito Santo, por um pastor, por um diácono da igreja, ou
por um pai, ou pela mãe, ou por uma pessoa de sabedoria que é mentora dela, ou alguém que ama a vida dela e tá vendo ela fazer uma coisa errada e repreende. É tudo no silêncio, é tudo no individual. Mas quando essa pessoa, ela insiste no erro, o que acontece? Isso que está escrito aqui na palavra. Será destruído sem aviso e irremediavelmente. Ou será destruído de repente sem que possa se recuperar. Vocês conhecem pessoas assim? Que insistiram no erro, todo mundo avisou, todo mundo, mas a pessoa não ouve ninguém, só a cabeça dela, só o que ela pensa que tá certo, e ela acha que todo mundo tá contra ela, o universo inteiro conspira contra mim, é isso que ela pensa. Todo mundo tá errado e só ela tá certa, todo mundo avisa porque ama, mas ela insiste. Chega uma hora que o trem estoura, vem a público, todo mundo fica sabendo do trem errado que a pessoa tá fazendo. E aí cai na boca do povo. E aí não tem jeito mais. Caiu na boca do povo. Acabou. É bíblico. Por isso que não tem jeito mais. Caiu na boca do povo. Perdeu a honra. Perdeu o nome. Perdeu o legado. Perdeu tudo que você lutou tanto para conquistar. Porque depois que cai na boca do povo, gente, não tem jeito mais. Você vai ficar com aquela marca para sempre. Não, é o fulano que fez isso aquela vez. Você pode voltar, pode arrepender, pode seguir uma vida reta, mas vai ter aquela mancha na sua vida. Não, é o fulano que fez aquilo, né? Olha, cara, ele tá vivendo uma vida boa. Não, mas você lembra quando ele fez aquilo? Sempre vai ter um para te lembrar daquilo que você fez de errado. Então, quando você for avisado individualmente, ouça a repreensão, ame a repreensão, atenda, veja as pessoas te corrigindo, que é por amor. Se você insistir no erro, você está sendo, além de não inteligente, porque não é inteligente uma pessoa que insiste tanto no erro, apesar de tanta correção. E você não está sendo bíblico. Porque se você estivesse cumprindo o princípio da Bíblia, você entenderia que você foi repreendido várias vezes e que a sua queda vai chegar se você não ouvir a repreensão. Então, todo mundo avisa, todo mundo avisa. Então, a Bíblia fala que nós temos que amar a repreensão. Amar. Não é só ser repreendido e aceitar, nós temos que amar sermos corrigidos. Não basta só você ser corrigido. Você tem que ouvir o conselho e amar o conselho. Amar a repreensão é a melhor coisa que a gente faz para nós mesmos, não é? Temos que escolher pessoas de discernimento, de sabedoria para andar perto da gente. Para termos como amizade, para termos como mentores, como conselheiros. Às vezes é um pastor da igreja, às vezes é um padre. Às vezes é uma pessoa que está ali do seu lado no dia a dia, seu amigo, irmão mais velho, o pai, uma mãe. Às vezes é uma pessoa que trabalha com você, mas que tem mais idade e que já passou pelo que você passou. Então sempre orar para que Deus coloque pessoas de sabedoria perto de você, de discernimento, que te amem de verdade. Porque vai perceber quando você estiver andando por um caminho que não está certo e vai te avisar. Vai te avisar. Então, agora se a pessoa te corrigir e perceber que o seu coração não é ensinável, que você não tá nem aí para ouvir a repreensão, que você não tá nem aí pro que tá falando, aí, gente, a pessoa não insiste em corrigir, porque a Bíblia fala que a gente não pode insistir em corrigir quem é tolo, quem é perverso, quem tá em iniquidade. Então, o seu coração também tem que ser ensinável, por isso a gente tem que amar a repreensão. Amar a correção não é só aceitar não, tá? Vocês conseguem me entender quando eu falo que amar uma coisa é diferente de só aceitar? Porque talvez você aceita calado, mas dentro do seu coração tá assim, que raiva. Nossa, o coração ferve, o sangue talha e fica ali com aquele nó da garganta, vão xingar, vão falar um trem, vão falar outro. E pensando só na cabeça assim, cala a boca rápido, para de falar que eu não tô gostando, tipo isso. E isso não é amar. Isso é você querer que a pessoa cala a boca rápido, é você aceitar com a boca fechada, mas na sua cabeça você já tá pensando que você não vai fazer nada daquilo. Agora, quando você ama, você ouve, aquilo vem como um bálsamo para sua vida. Fica, Senhor,
eu recebo. Se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor me ama. Se o Senhor está me corrigindo é porque o Senhor quer que eu vá a um nível a mais. É porque o Senhor ainda acha que eu tenho um valor para fazer alguma coisa. Amar a repreensão não é você ficar com ódio, com raiva, com ira de quem está te corrigindo, não. E nem vir para casa emburrado, deixar de conversar com a pessoa. Amar a repreensão é realmente você amar. Você gostar de que você seja corrigido. Porque aí você não vai ter ódio no coração, você não vai guardar mágoa, você não vai levar pro lado pessoal, não vai levar como crítica, não vai levar como tocou na sua ferida. Então, por isso que há uma diferença entre você fazer o que está na Bíblia, né? Que é amar a repreensão. Agora vamos ler o 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Ai, 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 esse ano é ano de eleição, né? Aí, gente, falando de eleição e falando das lideranças também. Como governadores, como prefeitos, né? Como deputados, mas também vamos falar das lideranças das nossas empresas, lideranças da igreja, lideranças dos grupos que você faz parte. Quando os justos florescem, quando os justos estão multiplicando, o povo se alegra. Por quê? Porque os justos estão dando fruto, então o povo se alegra, porque vê justiça, e nós amamos a justiça. Agora, quando os ímpios estão no poder, o povo geme. Por quê? Porque traz opressão. O povo fica oprimido, o povo fica sem lugar, o povo fica triste, com medo, ansioso, apreensivo. Na outra versão fala assim, ó: quando os justos governam, o povo se alegra, e quando os perversos estão no poder, o povo geme. Diferente, né? Então, nós sabemos que os honestos governam, o povo se alegra, porque não tem perseguição na vida deles, né? Se tiver pessoas assim honestas para governar a nossa nação, governar a nossa cidade, toda a cidade vai se alegrar, toda empresa vai se alegrar, todo grupo vai se alegrar, porque sabe que tem uma pessoa honesta ali e não vai ter perseguição contra ele. Mas caso contrário também é verdade, né? O 3. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com a prostituta dá fim à sua fortuna. Vamos ler na outra. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o que anda com prostituta desperdiça sua riqueza. Então pensa bem, a pessoa que anda com pessoas imorais, com pessoas desonestas, com pessoas que fazem coisas ilegais, infiéis, o filho que anda em companhia de gente desonesta, que passa a perna no outro, que é infiel e que é ileal, ele dá ao seu pai, dá fim à sua fortuna e não traz alegria ao seu pai. Como que um filho vai honrar um pai e uma mãe trazendo tristeza e desperdiçando toda a sua fortuna? A pessoa que anda com gente desonesta, com gente infiel, com prostitutas, com esse tipo de gente, ele vai dar fim a tudo que ele conquistou na vida. É bíblico. Não vai sobrar nada para ele. Tudo que ele conquistar, o suor do corpo dele, tudo que aquilo que ele conquistou de bem, de nome, de legado, vai ser destruído. Por quê? Porque ele só anda na companhia de pessoas desonestas, só anda na companhia de pessoas que estão fora da lei, que fazem coisas ileais, coisas que não agradam a Deus. Então não tem parte com Deus preservar a riqueza, preservar tudo que ele conquistou. É bíblico. O 4. Muita gente pode falar isso aqui, trazendo pelo lado da mulher, né? Que a mulher sábia edifica o lar, mas uma tola destrói. Não tem isso na palavra? E sábado nós vamos ver muito isso. Quando a gente escolhe uma pessoa para casar, se a gente escolher uma pessoa que não tem princípios, que não tem valores, uma pessoa que mente, uma pessoa que trata mal os pais, uma pessoa que não cumpre os princípios, uma pessoa desonesta que passa a perna nos outros, quando a gente escolhe uma pessoa dessa para casar, a nossa vida não vai ir para frente. A gente só vai ter problemas.
A gente já tem problema escolhendo uma pessoa certa porque a gente convive com um ser humano, todo mundo tem defeito. Mas quando você escolhe uma pessoa desse jeito para casar, a sua vida tem uma tendência de ter muito mais problemas, muito mais confusão, muito mais desunião, desentendimento, desonestidade. Não tem liga uma pessoa dessa forma. Então você não consegue conquistar nada na sua vida. Agora, quando você escolhe uma pessoa íntegra, que cumpre princípios, que odeia mentira, que tem caráter, que honra o pai e a mãe, você tem tudo para crescer na vida. Você consegue crescer, você consegue adquirir riqueza, consegue manter a riqueza. Você sempre está crescendo, a sua vida é um constante crescimento, uma constante evolução. Você evolui como ser humano, porque você não aceita ser do mesmo jeito que é, então você começa a evoluir como ser humano. Você evolui espiritualmente, você evolui emocionalmente. E aí, tudo, quando você evolui como ser humano, tudo na sua vida também cresce. Então, por isso é tão importante a gente saber escolher pessoa certa para casar, porque a gente pode saber que isso vai gerar uma vida de crescimento ou uma vida de destruição para nós. Na idade que o pessoal começa, 20 e poucos anos, procurar namorado, tem que saber usar o filtro certo para não destruir uma vida inteira. Senão, destrói, com certeza. Vamos ler o 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Gente, tá muito direto isso aqui, não é? Meu Deus, o rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país. Então, o líder que é justo, um líder justo dá estabilidade para toda a equipe que ele lidera, porque ele tem justiça. Mas o que gosta de suborno, o que gosta de fazer as coisas para ganhar em troca, o que gosta de levar vantagem em tudo, o que gosta de oprimir os mais necessitados para ganhar o poder e gosta de coisas desonestas, no caso aqui é o suborno, ele leva toda a sua equipe à ruína, todo um país à ruína. Deixa eu ler na versão nova. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige suborno a destrói. Olha isso. Vamos para o 5. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Quem gosta de ficar adulando, bajulando, falando inverdades, porque bajular é você falar mentira para conseguir alguma coisa em troca, né? Fica falando, cara, você é muito bom, nossa, você é top. Mas na verdade ele não pensa nada daquilo da pessoa. Ou então ele fica bajulando para ver se consegue pedir alguma coisa e a pessoa aceitar, dar para ele. Bajular é puxar saco, falar coisa que não é verdade para ganhar alguma coisa em troca. Deus abomina bajuladores, que não usa de verdade, que faça elogios sem ser verdadeiro só porque está com segunda intenção. Na outra versão tá assim: quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés dele. Então quem fica bajulando tá armando armadilha para ele mesmo, tá armando uma cova para que ele mesmo caia nessa cova. Deus odeia bajulação. A bajulação não é verdade. Ela não é verdadeira, né? É sempre para ganhar alguma coisa em troca. O 6. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas os justos podem cantar e alegrar-se. Na outra versão, a pessoa má é pega no laço do próprio pecado. Então, a pessoa má é pega no laço do próprio pecado. O próprio pecado que ela comete, gente, vai ser a armadilha que ela vai cair, tá? Mas o justo escapa e grita de alegria. O justo escapa e grita de alegria. Então, o 6 aqui é um recadinho para nós, né? Para você viver uma vida de justiça, você vai ter liberdade e felicidade. Quem quer viver uma vida de justiça? A justiça vai te dar liberdade e felicidade. Agora, a injustiça vai te levar para a prisão
e para tristeza. Então nós temos que escolher o caminho que nós queremos seguir. Se nós queremos ter uma vida liberta, como somos, né? Nós somos livres. Agora, se você quer ser escravo, viva uma vida de injustiça. Agora, se você quer ser livre como filho de Deus, viva uma vida justa, porque você terá liberdade e felicidade. O 7. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Não perturbe, vocês acreditam? Aí, terceira vez que tá a ligação, eu coloquei no não perturbe. Os justos se preocupam com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Então, quem é justo sabe que ele tem que se preocupar com as pessoas necessitadas. Mas o perverso, o ímpio, ele não dá a mínima atenção para isso. Ele nem sequer consegue enxergar uma pessoa necessitada perto dele, porque ele só quer olhar o umbigo dele. O perverso e o ímpio não levam em conta os direitos dos pobres, os direitos dos necessitados. E os ímpios não se importam com isso, mas o justo sim. O justo entende que ele tem e ele precisa ajudar. Porque quanto mais ele ajudar, mais vai se multiplicar aquilo que Deus deu para ele. O 8. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Uma pessoa zombadora, ela é capaz de destruir uma equipe inteira. É capaz de destruir um grupo inteiro, né? Uma nação, uma cidade, uma equipe que você lidera. Se você tem pessoas zombadoras na sua equipe, vigia se não é hora de você tirá-la. Porque uma pessoa zombadora destrói uma equipe. Eles agitam a equipe, eles fazem motim, eles fazem conversa, eles armam contra as pessoas, eles conseguem persuadir as pessoas para pensar da forma que eles pensam, então eles arrumam aquele alvoroço onde eles estão, mas os sábios apaziguam. A pessoa sábia, ela pacifica a confusão, ela pacifica equipes, ela pacifica pessoas. Ela não vem para arrumar confusão. Toda vida que você vê pessoas numa equipe, sempre tem um ali arrumando confusão. Aí quando fala assim, ó, tá todo mundo, tem 10, aquele ali é o que arruma confusão, pode tirar. Não tenha dó nem piedade, pode tirar, porque vai destruir a sua equipe. Não tenha dó, não tenha piedade, porque o coração não é ensinável. Se for uma pessoa de coração ensinável e você quiser tentar ensinar, pode tentar. Agora, se você perceber que o coração não é ensinável, aqui ó, muito obrigada e tchau. Porque senão você vai destruir a sua equipe. Procure pessoas sábias que apaziguem situações para andar com você, para estar perto de você, para fazer parte das coisas que você faz parte. Evite zombadores. Agora o 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Eita, olha aqui, o sábio não deve ir ao tribunal contra um insensato. Nós não devemos arrumar confusão com insensatos, com zombadores, porque senão a gente não vai ter paz. Vamos ler o 9 na outra versão. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Não adianta abrir processo contra insensato, não adianta querer resolver em reunião contra insensato, não adianta ficar fazendo um monte de tentativa de resolver problema com insensato. Eles não aceitam correção, não aceitam mudança. Você vai falar e vai continuar do mesmo jeito. Nada acontecerá porque o coração dele não está voltado para ser ensinado. Ele já acha que sabe demais e ele não aceita correção. Então não perca seu tempo.
Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Eita! Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. Vou ler na outra versão. Os sanguinários odeiam o íntegro, mas os justos procuram ajudá-lo. Então, esse versículo, se você for íntegro, você vai provocar a ira das pessoas más. Mas você irá ter proteção das pessoas justas. Então, se você for honesto, se você seguir princípios, se você seguir a lei, se você falar a verdade, se você não for uma pessoa infiel, você terá proteção das pessoas que são justas. Há recompensa para quem é honesto, há recompensa para quem é justo. Você será protegido pelas pessoas que são justas. Mas as pessoas que não são, saiba que vão te odiar. E é assim mesmo, né? A gente tem empresa, vê. Dentro da empresa, quando uma pessoa é muito certinha, quer tudo certinho, seguir tudo na lei, quem gosta de trem errado, odeia a pessoa. Por quê? Porque faz ela fazer a coisa certa. E aí, quem não aceita repreensão, quem é insensato, só quer fazer do jeito dele. Então, a gente vê isso muito na prática, né? Você deve ver isso muito na prática. O 11. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Olha aqui, tá falando que o tolo, ele deixa extravasar toda a raiva dele, toda a insatisfação dele, toda a angústia dele. Ele dá vazão à sua ira, ele abre a boca e fala e deixa transparecer tudo de ruim que ele está sentindo. Ele não consegue ter domínio próprio. Vamos ler na da Larissa. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Sabedoria é igual a silêncio. Sabedoria e silêncio andam juntas. Se você é acostumado a falar demais, falar pelos cotovelos, tem a língua solta, fecha a boca. Fecha a boca, porque só de fechar a boca você já vai passar como sábio. Ainda mais se você, na hora de abrir a boca, falar com sabedoria, aí sim você já está alcançando sabedoria. Então, somente o tolo, se você quer ser comparado a uma pessoa tola, extravasa a sua raiva, extravasa o seu ódio, extravasa a sua insatisfação, xinga, grita, faz pirraça, bate o pé no chão, arruma confusão, quebra o pau. Aí você vai estar sendo igualado ao tolo, tá? Mas se você quer ser sábio, você precisa controlar a sua ira. Tá escrito aqui na Bíblia, olha. Mas o sábio domina a si mesmo. Então, se você quer se passar como uma pessoa sábia, ou se você quer realmente ser uma pessoa sábia, entenda, você precisa controlar o seu ânimo. Controle a sua raiva, senão você vai ser comparado com o tolo. Tá na Bíblia, gente. Só quem não lê é que não vê. Controle-se, para de ficar dando piti. Não é sábio, você não é criancinha mais não. Criancinha que não tem maldade, não tem maturidade, não lê a Bíblia direito, né? Não consegue entender isso, mas até para Mariana eu explico isso. Ainda mais adultos. 12. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. Eita, olha isso. Para o governante que dá ouvido à mentira, a pessoa que é líder e que fica ouvindo mentira, todos os seus oficiais são ímpios. Todo mundo que rodeia a equipe da liderança são ímpios. Pensa, se você ficar ouvindo mentira. Agora vamos ler na outra versão. Se um governante der atenção aos mentirosos, se você que é líder fica dando atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. Eu sou líder, o Eric é líder. Se nós ficarmos ouvindo ladainha de mentiroso no nosso ouvido, todos os nossos conselheiros serão perversos. Nós não podemos ouvir mentiras.
Nós precisamos buscar a verdade na fonte. Se vier até o nosso ouvido, que pare em nós, que a gente busque a verdade na fonte para que a gente tenha conselheiros justos, conselheiros sábios, porque senão nós vamos destruir toda a nossa equipe ouvindo mentira. Se a gente acreditar na mentira que conta pra gente, em toda empresa, em toda igreja, em toda equipe, em todo grupo tem isso. Onde tem gente, tem isso. Pensa bem, não é só dentro de empresa, não. É em qualquer lugar que você convive com gente, tem aquele que vai chegar no seu ouvido todo dia para te contar uma fofoca, uma mentira de alguém. Se você for a pessoa ímpia, injusta, perversa, de ouvir aquilo e passar para frente, ou de ouvir aquilo e acreditar, você não está sendo sábio. Mas se você ouve e vai na fonte buscar a verdade, aí você está sendo sábio. E aí os seus conselheiros serão pessoas verdadeiras. Mas se você aceitar como conselheiro, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, e vem, você viu, você ouviu, fulano falou, fulano disse, nananana, aí não adianta, gente. Você não vai ter gente competente, com sabedoria na sua equipe, para te ajudar, para te auxiliar. Vamos ler o 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá a vista a ambos. Vamos ler na outra? O pobre e o opressor têm isto em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Olha isso. O Senhor é quem nos dá os olhos, não é? O Senhor dá os olhos para mim e para o opressor também. Para o pobre e para o rico, para o grande e para o pequeno, para o alto e para o baixo, para o magro e para o gordo. É o Senhor quem dá os olhos a nós. O Senhor é quem nos dá a visão. O que o Senhor nos dá, o Senhor dá para todo mundo, né? O Senhor deu a visão para todo mundo. Mas o que eu vou fazer com o que o Senhor me deu é responsabilidade minha. O que você vai fazer com o que o Senhor te deu é responsabilidade sua. O Senhor deu a vista para nós dois, deu mão para nós dois trabalharmos, mas como eu vou trabalhar com a minha mão é a minha responsabilidade. O que você vai fazer com a mão que Deus te deu é sua responsabilidade. O que eu vou fazer com o trabalho que eu exerço é uma autorresponsabilidade minha. Agora, se você vai jogar no lixo e vai desperdiçar a chance que Deus te deu, é uma autorresponsabilidade sua. Nós recebemos de Deus o dom da vida, nós recebemos visão, audição, tato, olfato. Nós recebemos de Deus a chance, né, de estarmos vivos, de estarmos aqui. E o que você vai fazer com a sua vida é responsabilidade sua. Tanto o pobre quanto o opressor receberam de Deus a visão. Nós recebemos de Deus e de igual modo. Agora, o que você vai fazer com aquilo que Deus te deu? O que? Aí é sua responsabilidade. Você tem a responsabilidade de transformar a sua vida para melhor ou para pior. Você tem a responsabilidade de crescer ou de ficar estagnado. É a sua responsabilidade decidir se você vai se tornar uma pessoa melhor ou se você vai permanecer onde você está. Recurso Deus deu para todo mundo. Basta a gente desejar ser transformado, viver uma vida diferente, não é? Não tem como eu desejar muito que você cresça e você crescer só porque eu desejo que você cresça. Você precisa desejar e se mover e usar aquilo que Deus te deu para fazer alguma coisa. O fato de eu querer o seu crescimento não faz você crescer. É você que tem que ser autorresponsável para você poder crescer, né? Então, tem gente que está com a vida do mesmo jeito até hoje, exatamente porque quer. Tem gente que realmente não tem condições, tem alguma enfermidade, tem algum problema, né? Não tem condições. Mas tem gente que tem condições, é saudável, mas permanece na mesma situação porque não tem perspectiva de crescimento.
se acostuma com a vida que tem. Cada um tem a vida que merece e que tolera. Cada um tem o corpo que tolera ter. Cada um tem o casamento que tolera ter. Se você se posicionar e se posicionar para mudar, você consegue alcançar a mudança. Mas se você tolerar os filhos que você tem hoje, reclusos, desobedientes, sem contato, sem amor, sem toque, sem olho no olho, se você tolerar um casamento morno, sem a chama do casamento acesa, se você tolerar o salário que você ganha, se você tolerar os quilos na balança, se você tolerar a vida que você tem, você vai continuar com essa mesma vida. É preciso ter um posicionamento diferente para que você alcance uma nova fase na sua vida, em todos os sentidos. O posicionamento é seu, o posicionamento é meu, é eu que decido a transformação. Eu não posso esperar pelo outro uma coisa que é eu quem preciso fazer. Muita gente condiciona a vida deles ao outro. Eu não mudei porque meu marido não mudou. Eu não faço isso porque meu marido não faz. Não faço isso porque minha mulher não faz. Não faço isso porque minha mãe não deixa. Não faço isso porque meu pai não deixa. E vai condicionando a vida dele na mão do outro. Como se Deus tivesse te dado a vida e falado, olha, você só vai fazer o que fulano deixar. Não é assim, gente. Vocês precisam de ter autorresponsabilidade para entender esse versículo aqui. O 14. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. Então, aquele líder que lidera com justiça, a liderança dele, a posição dele, o posicionamento dele, a honra dele vai estar sempre segura. 14, com a outra versão. Se o rei julgar os pobres com justiça, o seu trono durará para sempre. Então, se você for justo com as pessoas, o seu trono, a sua liderança, o seu governo, a sua palavra, a sua honra, ela estará segura para sempre. O 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Ai, 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 ai. Se você fala que ama seu filho, que ama sua filha, você não pode deixar seu filho ou sua filha entregue a ele mesmo. Ele não pode ser o rei da vida dele. Ele não pode falar a hora que ele vai fazer isso, que é a hora que ele quer fazer isso, é a hora que ele vai, que é a hora que ele... Não tem jeito. Se você fala que ama e deixa o seu filho fazer o que quer dentro da casa, que você paga todas as contas, se é o seu filho que fala a hora que ele vai desligar o computador para dormir, se é o seu filho que fala a hora que ele vai acordar, se é o seu filho que fala a hora que ele vai fazer o que ele vai fazer, dentro da casa que você paga todas as coisas, todas as contas, você está deixando o seu filho entregue a ele mesmo. E um filho entregue a ele mesmo envergonha os seus pais, porque ele nunca vai saber o que é não. Ele nunca vai saber o que é limite. Ele vai te envergonhar na frente das outras pessoas, vai falar das coisas de dentro da sua casa na frente das outras pessoas, vai te humilhar, vai gritar com você, vai te dar tapa na cara perto dos outros, vai fazer pirraça quando você sair com ele, porque ele não tem ninguém por ele, ele é o rei da vida dele. Ele que manda na casa, ele que manda em tudo. Toda criança que manda nos pais é o rei da casa. Ele envergonha sua mãe e o seu pai. Não tem como não envergonhar, porque é bíblico, gente. A vara da correção dá sabedoria. Toda vida que você conversa com seu filho, que você dá limite para ele, que você abre mão do seu bem-estar. Talvez você está com seus amigos ali, você está na igreja, tá tudo bem, você está conversando com aquele grupo de gente, você está em algum lugar, você saiu e está lá, está conversando, está gostoso. Seu filho faz uma coisa errada, você deixa para lá para poder corrigir em casa. Você abriu mão da correção para poder viver seu bem-estar. Você está deixando seu filho fazer o que quer. Chama ele num cantinho. Abre mão do seu momento, vai ali no cantinho,
conversa com ele, dá um castigo e volta. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ver. Você não pode envergonhar o seu filho publicamente, porque senão ele vai te envergonhar publicamente. Os pais precisam de dar exemplo. Se você envergonha o seu filho na frente das pessoas, ele se sente no direito de fazer o mesmo com você, porque você não deu exemplo de como corrigir, exemplo de como fazer uma exortação, né? Então a vara da correção traz sabedoria. Não é que você tem que bater no seu filho. Dar uma palmada na bunda é uma coisa. Falar com firmeza e posicionamento e não voltar atrás, também. Você não ceder, você dá um castigo, a criança chora, você vai lá e tira do castigo. Você fala que não vai poder fazer isso hoje, a criança chora, você vai lá e dá. Isso é você deixar a criança entregue a si mesma. Ela que te manda. É ela que fala o que ela vai levar para a igreja, é ela que fala o que ela vai fazer, o que ela vai comer, o que ela vai vestir. Aqui em casa eu tive um problema muito sério com a Mariana por causa de roupa. Porque ela queria vestir as roupas que ela gosta. Às vezes não era a roupa dela vestir naquele dia, de ir para a igreja, por exemplo. Não era a hora dela vestir uma roupa daquela. E aí ela chorava e queria vestir a roupa, né? Aí tinha que esperar. Aí esperava. Aí com pouco voltava: Mariana, nessa roupa que você tem que ir na igreja. Mariana, é assim, Mariana, é assado. Até a Mariana entender o tipo de roupa que ela tem que usar. Então, assim, às vezes ela já chegou a escolher outra, mas não a que eu queria, mas escolher outra, mas também não foi com a que ela queria, né? Aí hoje não preciso preocupar com isso mais, porque hoje ela mesma vai lá, escolhe a roupa, ela já sabe a roupa que tem que usar, o calçado tem que calçar, não preciso me preocupar com isso mais, né? Mas já teve a época disso acontecer, né? De querer fazer do jeito desse, porque realmente, gente, a criança pequena, ela não sabe, uai, você tem que ensinar, né? Se você não ensinar, ela não vai aprender. Ninguém vai nascer sabendo, mas a gente tem que ensinar. E a disciplina e a sabedoria e a correção entra aí. 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. 16. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Então, quando tem um líder perverso no poder, o pecado do povo se multiplica. Por quê? Porque é perverso. Então, tudo pode, começa todo mundo a pecar, né? Porque o próprio líder é o exemplo da equipe dele. Você tem sido exemplo da sua equipe? Você tem governado com justiça? Seus liderados, eles veem em você justiça ou eles veem em você injustiça, pecado, mentira, desonestidade, deslealdade, infidelidade? Como tem sido? Porque quando os perversos estão no poder, o pecado da equipe vai se multiplicar. Então a equipe vai ver o líder fazendo coisa de ruim, eles vão lá e fazer a mesma coisa. Porque se o chefe faz, eu também faço, né? É tipo assim. Mas os justos verão a sua queda. Mas os justos verão a queda deles. Mas quem é justo verá todos caírem. Porque a injustiça, ela não fica por muito tempo, né? Ela sempre cai, tem a queda. 17. Discipline seu filho e este te dará paz. Olha isso. Discipline seu filho e este te dará paz. Traga grande prazer à sua alma. Trará grande prazer à sua alma. Discipline seu filho e eles darão paz a seu espírito e a alegria ao seu coração. Você tem filhos hoje que te dá alegria? Ou você tem alguns filhos que te dá alegria e outros não? Será que você disciplinou demais um filho e o outro você não teve coragem de disciplinar? Muita gente passa por essa situação, né? Com um filho ele é muito rígido. Aí com o outro já diz, deixa a vida me levar. Aí um filho cresce, dá alegria pro pai, dá honra pro pai, faz o pai dormir tranquilo, e o outro filho desencandeia tudo e vai tudo por água abaixo. Às vezes a mesma correção, a mesma medida de disciplina foi para um, e ao outro você negligenciou. Fez com um de mais e com o outro de menos. Então o filho que é corrigido,
discipline seu filho e este te dará paz. Os pais que disciplinam os filhos têm paz. Porque na hora certa ele disciplinou. No tempo certo de mostrar o que é caráter, disciplinou. No tempo certo de mostrar o que não pode, o que pode, o exemplo do pai e da mãe foi forte na vida dele o suficiente para ele saber o que é certo e o que é errado. Agora, quando o exemplo do pai e da mãe é pior, aí o filho já vê aquilo e já desanda. Então, quando o pai disciplina o filho no tempo certo, a promessa é que você terá paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Quem não aceita a orientação de Deus, quem não segue princípios, quem não segue a lei de Deus, se corrompe, enfia no pecado, enfia num monte de coisa errada. Mas quem obedece à lei, quem obedece os princípios, gente, terá paz. Não se corromperá. Onde que eu tô no 18? Como é feliz quem obedece à lei, isso mesmo. 19. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo, mesmo que entenda, não reagirá bem. Para corrigir o servo é preciso mais que palavras, ainda que ele as entenda, não obedecerá. Olha isso, o que quer dizer esse versículo? Meras palavras, não adianta. Tem certas coisas na vida da gente que não adianta você falar, tá? Você vai ter que ter uma punição para aquilo. Vamos pegar exemplo, o sinal do trânsito. Se você passa no sinal vermelho, você pode ser multado. Se você passa com a velocidade alta no radar, que é 40 km, você passa 60, vai chegar uma multa. Então você vai ter uma punição. Meras palavras quer dizer que não vai adiantar você falar para corrigir alguém. Tem pessoas que não funcionam só com aviso, só com diálogo. Tem pessoas que funcionam com punição. Às vezes, dentro da empresa, a gente tem que colocar ocorrências, porque se você só falar que não pode, não é suficiente. Então, a gente coloca as ocorrências. Aí, a pessoa tem que assinar uma ocorrência. Na escola, a Mariana não leva o dever. Pronto, a professora vai lá e carimba no caderno dela. Não fez o dever, assina a ocorrência. Chega no meu e-mail, chega no e-mail do Eric. Pensa, quem dirige bêbado, tem a lei seca, né? Quem dirige bêbado recebe uma multa. Porque não adianta só falar na televisão, falar na internet, falar onde for que não pode dirigir bêbado. A pessoa, se não tiver uma multa, ela vai dirigir bêbada. Então, tem coisas que meras palavras não são bastante para corrigir o escravo. Meras palavras são em vão. Precisam de uma punição. Mesmo que ele entenda, ele não reagirá bem. Então, tem coisa na vida que nós precisamos de punição para fazer com que aconteça o que a gente quer, né? Vamos no 20? Você já viu alguém que se precipita no falar? Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Pensa nisso. Tem mais esperança para uma pessoa que é insensata, que está lá cheia dos trem errados. Tem mais esperança para ele do que para uma pessoa que não tem domínio próprio, que se precipita no falar. Eita, que esse versículo está forte demais. Vamos ler na outra. Há mais esperança para um tolo do que para alguém que fala sem pensar. Meu Deus. Pensa você ser comparado pior, porque não é igual não, tá? Aqui tá falando que é pior do que um tolo. Você que fala sem pensar, a Bíblia tá te chamando aqui de pior do que o tolo. Meu Deus. Mais do que o tolo. Pior do que o tolo. 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. Eita, esse, hein? O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. Jesus amado. Quem trata o colaborador dele como filho,
leva para dormir em casa, leva para almoçar em casa, leva para fazer compra no shopping, leva para ir no supermercado. Mostra a conta bancária, mostra o carro que comprou, mostra a viagem que vai fazer, mostra a roupa que comprou. Quem trata colaborador como filho, com muita intimidade, quem mistura as relações de colaborador e patrão, quem mistura isso é bíblico. Tá falando aqui, olha. 21. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. No fim, ele vai sentir que tem direito de filho. Mas por que eu também não posso ter esse salário? Mas por que eu também não posso comprar esse carro? Mas por que eu também não posso fazer isso? Eu também quero ter isso, eu também quero ter aquilo. E quer ter o direito na herança. Isso é forte, né, gente? A gente não pode confundir as coisas, não é? Misturar muito as coisas. É bíblico que cada um tem um espaço certo. Quando a gente mistura e desequilibra, tudo tem que ter equilíbrio. A gente tem que tratar bem, tratar da melhor forma que a gente puder tratar. Tratar bem é uma coisa. Agora, você misturar na sua intimidade é outra coisa diferente, não é? Você tratar todo mundo com respeito, tratar todo mundo com justiça, tratar todo mundo em paz, tratar com todo o amor que você tem, é uma coisa. Tratar bem, da melhor forma que você puder tratar a sua equipe. Você precisa fazer isso, né? Para você ser um líder de sucesso. Amar os outros como você ama a si mesmo. Agora, trabalho é trabalho e casa é casa, né? Uma coisa é diferente da outra. Então, tudo que tem desequilíbrio, no final não dá certo. Isso aqui é o que está falando no versículo 21. 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Eita! O homem irado provoca brigas, e quem é violento comete muitos pecados. Na outra versão, a pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete muitos pecados. E é verdade, né? Quem perde a calma rapidinho, ele comete um monte de iniquidade, um monte de pecado. Temperamento forte traz problema. Pessoa de gênio forte traz problema. Ele gera muita confusão. E ele fala coisa que não devia falar. 23. O orgulho do homem o humilha. O orgulho do homem o humilha. Mas o de espírito humilde obtém honra. Quem tem o espírito humilde mantém a honra. O orgulho termina em humilhação. Toda pessoa orgulhosa, o final dela é sempre a humilhação. Ela sempre vai ser humilhada, publicamente, né? Mas a humildade alcança a honra. Mas se você é humilde, tem promessa para você. Você vai alcançar a honra. Tá falando aqui na palavra, né? O orgulhoso será sempre humilhado, mas o humilde será exaltado. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sobre juramento, não ousa testemunhar. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Olha aí, tem gente que gosta de ajudar quem faz trem errado, né? Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sob juramento, não ousa testemunhar. Mas na hora que é a hora de falar a verdade, ele não vai falar. Sob juramento, não ousa testemunhar. Então, cuidado com as pessoas que você ajuda. Às vezes você acaba ajudando alguém a fazer um trem errado, mas na hora que cai a conta, ninguém vai te defender. Pode estar sob juramento que ele não vai testemunhar. O 25. Quem teme o homem cai em armadilha. Se você teme ao homem, se você tem medo do homem, o medo das situações, medo das coisas acontecerem aqui, do que é humano, você vai cair em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Se você põe a sua confiança nos homens, na força do seu braço, nas pessoas que você confia, no seu networking, se você põe a confiança no seu networking, nas coisas que você, nas pessoas que você conhece, por exemplo, você conhece um vereador, aí você confia nele para fazer alguma coisa para você, aí você conhece o prefeito, aí você confia que ele vai fazer alguma coisa para você. Aí você confia em um homem muito rico da sua cidade, que, nossa, tem muita influência.
Não confie nessas pessoas. Confie no Senhor, porque se você confiar no homem, você vai cair nas suas armadilhas. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Você precisa confiar somente no Senhor. Quando você confia em outra coisa, a armadilha vem. E aí a gente cai na armadilha que a gente mesmo criou, né? 26. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Olha aí. Muita gente... Deixa eu ler na outra. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. Então, muita gente acha que a gente precisa, né, de receber favor das pessoas, favor daquele amigo que você conhece, favor de quem que você prestou serviço, favor de quem que você serviu. Mas nós não precisamos confiar no favor dos homens. De Deus virá toda a recompensa daquilo que a gente fez. De Deus virá, porque Deus vê o que a gente fez, vê o nosso coração, e é dele quem vem a nossa recompensa, né? Não vem do nosso dinheiro, não vem da nossa riqueza, não vem dos nossos amigos, não vem da nossa rede de relacionamento, não vem. Vem do Senhor. Agora o 27 e o último. Os justos detestam os desonestos. Já os ímpios detestam os íntegros. Parecido com outro versículo que a gente leu, né? Então, quem coleciona pecado é abominável, mas quem é honesto põe medo nos injustos. O justo despreza o injusto e o perverso despreza o íntegro. Então, esse jogo aqui, ele é velho, né? A pessoa justa, ela sempre vai detestar um trem errado. Sempre vai detestar a gente que está fazendo coisa errada. Agora, quem ama fazer coisa errada e não ama seguir a lei, sempre vai odiar as pessoas que querem fazer tudo certinho. Isso é fato. Desde que o mundo é mundo, acontece isso. Olha, e a palavra foi escrita há tantos anos atrás. Parece que foi escrita ontem, né? Parece que foi ontem. Porque tudo que está aqui é muito atual. É muito novo, é muito hoje. É muito isso que acontece, não é? Então não é uma coisa... A Bíblia foi escrita há muitos anos e ela está ultrapassada. Não, ela é super atual. Nós é que não damos a devida atenção à palavra do Senhor e não lemos e não discernimos e não interpretamos, não colocamos em prática. Mas ela está aqui, um manual para você ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa filha, um empresário de sucesso, um bom líder, um pastor, um servo que serve a Deus, né, com temor em primeiro lugar. Então esse foi o nosso estudo do 29. Amanhã é dia 30, estaremos aqui às 9 da manhã novamente, estudando o penúltimo capítulo, hein? Amanhã o penúltimo capítulo. E já convida todo mundo que você conhece para participar da live de sábado. Vai estar maravilhosa a live de sábado. Nós aprenderemos segredos aqui que eu tenho certeza, assim como transformou a minha vida, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Mesmo que você fique resistente no início, essa palavra vai ficar ecoando na sua mente e você vai colocar em prática, eu tenho certeza. Amém? Boa quinta-feira para todos vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês de hoje. Que vocês façam decisões sábias. Que vocês tardem em falar. Que vocês façam o silêncio ao invés de abrir a boca para falar o que não deve. Não quero que ninguém aqui seja comparado ao tolo que fala o que não deve, depois fica aí lamentando. Que vocês possam confiar no Senhor, porque é o Senhor quem nos dá tudo que nós precisamos. Que nesse dia de hoje você coloque a sua confiança no Senhor em tudo que você vai fazer, para que o Senhor seja o centro da sua vida. Que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Amanhã, se você puder, coloque o celular para despertar 10 minutos antes da hora que você coloca, para você entregar ao Senhor o seu dia em primeiro lugar. Para você colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida a partir de amanhã. E que você, antes de pegar o celular para ver sua rede social, ver seu trabalho, ver quem morreu, quem está vivo, você ajoelhe e agradeça a Ele. E coloque Ele no lugar que Ele merece estar, que é o primeiro lugar na nossa vida. Muita gente abre a boca para falar que Deus está em primeiro lugar na vida dele, mas na hora que o celular desperta, ele põe o pé no chão e nem lembra que tem Deus. Nem lembra de colocar o Senhor como primeiro lugar. E abre a boca para falar.
Abre a boca o dia inteiro para falar que Deus é o mais importante, que Deus é isso. Vai na igreja, prega, trabalha, faz missão. Mas na hora de colocar em prática, realmente convidar o Senhor para fazer do dia dele o dia melhor, o melhor dia até então, não faz. Será que 10 minutos vai fazer tanta diferença na sua agenda? Será que colocar 10 minutos antes o seu despertador vai trazer tanto prejuízo para você? Nós não merecemos, o Senhor não merece que a gente coloque Ele em primeiro lugar na nossa vida, como Ele deveria estar. Porque se Ele não ficar em primeiro lugar, Ele não vai ocupar o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sétimo, nem o 10º. Ele precisa estar em primeiro lugar. É o único lugar que Ele aceita estar na nossa vida. Então que você entenda essa palavra e que você coloque em prática Ele em primeiro lugar na sua vida. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela presença. Amo estar aqui com vocês. Vou sentir saudade, já sei. Quando terminar, mas estamos aqui, né? Vamos fazer outros projetos, tá? Me aguardem. Mas não sei se será tão longo quanto esse, mas tenho outros projetos em mente. E aí a gente vai conversando e a gente vai se alinhando, né? Um beijo, gente!